tarde, então vamos dar continuidade ao nosso curso de Inteligência Computacional. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão da aula anterior, de classificação bayesiana, e avançar um pouco em modelos de árvore de decisão e ensembles. Certo? Bom, então, revisando um pouquinho aí na aula passada, quem não se lembra, só para a gente pegar o ritmo. Nós falamos aí da classificação bayesiana. Então, o conceito principal aí é do teorema de Bayes, em que você tem aqui o que a gente chama de a probabilidade a posteriori, ou seja, a probabilidade de você estar diante de uma determinada classe. Dado que você observa uma determinada evidência, ela é calculada em função da chamada probabilidade condicional, que é a probabilidade de observar aquela evidência, dado que você sabe que está diante daquela classe, vezes a probabilidade a priori. Então, a gente comentou aí esse efeito aí de inversão, né? Você tem a condicional, ela é a probabilidade de você observar um determinado valor, dado que você sabe que a classe está presente, e a posteriori, ela inverte, ela é a que eles chamam de inferência estatística também, a probabilidade de inferir sobre a classe, dado que você está diante da evidência. Então, é bastante interessante porque nós vimos na aula passada também os modelos lineares de classificação. Os modelos lineares de classificação, eles vão minimizar o erro de classificação e, de certa forma, eles vão ajustar essas probabilidades de uma maneira implícita. Ou seja, no teorema de Bayes, os classificadores bayesianos, as probabilidades são ajustadas de uma maneira explícita, ou seja, você explicitamente define as probabilidades, e nos demais modelos, essas probabilidades vão ser ajustadas de forma implícita. Então, não existe a formulação, ela não vai aparecer explicitamente, mas, na verdade, vai haver o efeito desses dois componentes vão acontecer de uma maneira ou de outra. Então, se você tem um dataset desbalanceado, que você tem probabilidades a priori diferentes para cada uma das classes, essa probabilidade a priori ela vai influenciar na minimização do erro médio quadrático, de forma que você vai ter muito mais registros de uma classe do que de outra, e a situação de menor erro vai acontecer no momento que você privilegia a classe mais frequente. Então é importante deixar claro que essa formulação, apesar ela é relativamente simples, né? Apesar dela ser utilizada explicitamente no classificador bayesiano, essa relação entre a condicional e a priori vai acontecer independentemente do tipo de modelo que você está utilizando. Então, o ideal é que o seu modelo ajuste a condicional. O seu modelo seja um modelo que consiga mapear corretamente a evidência na classe, de forma que essa influência da priori você consiga manejar isso, seja através de uma ponderação, seja através de uma decisão posterior, ou seja, um processo de decisão que você vai realizar a partir do resultado do modelo. Beleza? Está claro isso aí? Então, o teorema de Bayes é bastante útil para a gente entender esses efeitos, principalmente o efeito do desbalanceamento da classe, que vai fazer com que você vai acabar privilegiando a classe mais frequente em detrimento da classe menos frequente. A gente viu aí um pequeno exemplo. Então, a evidência aqui é dois exemplos, né? Um exemplo simples, que você tem uma única variável, que é a probabilidade da primeira classe, a probabilidade da segunda classe. Quando você faz as contas, esse é o resultado da probabilidade a posteriori. Na verdade, o que você vai ter é aqui a divisão do espaço, né, em regiões, e aí uma nova observação, cai na região 1, você infere que é classe 1,
cai na região 2, se infere que é a classe 2. Certo? Aí a gente também discutiu a questão do menor erro de classificação. Então, o teorema de Bayes é aquele que minimiza a probabilidade de classificação incorreta. Então, a probabilidade de classificação incorreta quem é? É a parte da classe 2 que cai na região 1 e a parte da classe 1 que cai na região 2. Beleza? Então, aqui no gráfico, essa aqui seria o pedaço do erro correspondente à classe 2, certo? Ou seja, a condicional da classe 2 vezes a priori da classe 2 integrado na região 1. Então, isso dá esse pedacinho aqui. Está aparecendo logo. Esse pedacinho aqui. E o outro componente, quer dizer, a condicional da classe 1 vezes a priori da classe 1, é esse outro pedaço aqui. Então, esse erro de classificação é uma característica do problema. Né? É bem importante a gente... não existe bala de prata, não existe mágica, não existe melhor modelo. Por melhor que seja o modelo, por maior a capacidade do modelo, por melhor que seja o ajuste de parâmetros, o erro ele é uma característica do problema. Então, existem problemas que o erro é menor, existem problemas que o erro é maior. O seu modelo, você vai... na verdade, o objetivo do modelo é atingir o erro mínimo. A partir daí, se você avançar desse erro mínimo, provavelmente você vai estar overfitando o dado. A notícia ruim é que você nunca sabe qual é esse erro mínimo. Então, aí é a tentativa e erro. Tentar pode ser um erro máximo se as cores se sobrepuserem. Pode ser um erro máximo. Depende da qualidade da informação que você tenha, né? Então, uma análise prévia, assim, em problemas de pequenas dimensões, ou seja, dimensões não muito grandes, você tem condições de, junto com o especialista, fazer uma análise dos atributos e ver se, mais ou menos, eles fazem sentido. Então, tipo, você quer classificar se está chovendo ou não a partir da temperatura dentro dessa sala, você não vai conseguir. Mas se você analisa as variáveis, né, faz um pré-processamento das variáveis, que é a história do feature engineering, engenharia de features, você faz uma análise das variáveis e pré-seleciona aquelas variáveis que você acredita que são mais relevantes para aquele problema, a tua chance de sucesso é maior. E também muita informação acaba prejudicando. Você começa a incluir um montão de coisa que não tem nada a ver com o problema, isso vai criar uma espécie de ruído, isso vai dificultar, na verdade, o modelo de encontrar a superfície de decisão ótima. Né? Beleza? Então, aí a conclusão a ser guardada é que o erro de classificação é uma característica do problema. Né? É óbvio que você tem aí uma margem que um modelo melhor ou pior vai chegar mais próximo ou menos próximo desse erro de classificação, ótimo, mas intrinsecamente é uma característica da quantidade de informação que você tem para resolver o problema. Se é informação suficiente ou não. O outro ponto é o seguinte, poxa, se o teorema de Bayes me garante o menor erro de classificação, a menor probabilidade de classificação incorreta, a princípio ele seria o melhor classificador do mundo. Né? Para que eu preciso testar outros classificadores? Então, o problema aí é que essa conclusão ela é obtida com as distribuições exatas, com a distribuição teórica, né? Com a distribuição do problema, a distribuição teórica do problema. Então, na prática, você vai ter uma série de dificuldades para estimar essa distribuição, principalmente essa condicional aqui. Né? E isso implica, a priori, ela de repente é mais fácil, porque é basicamente você contar a quantidade de registros de cada classe, mas a condicional ela é difícil, né? Porque, em primeiro lugar, qual é a lei de distribuição? Se você não tiver nenhuma informação sobre qual lei que gerou aqueles teus dados, você vai chutar. Normalmente, a maior parte dos algoritmos,
as rotinas que estão implementadas vão utilizar a distribuição normal. A distribuição normal, no multivariado, ela apresenta o problema da dimensionalidade. Então, se você tem 10 variáveis, você tem que estimar uma matriz de covariância, né? 10 por 10, já são 50 parâmetros, é simétrico. Né? Então, o número de parâmetros aumenta de forma quadrática em relação à dimensionalidade do problema. Então, isso, no tempo, né, vocês provavelmente vão encontrar essa referência em diversos artigos. Eles chamam da maldição da dimensionalidade, né? Curse of Dimensionality, esse nome bastante conhecido. Se refere justamente a isso. Na medida que você aumenta a dimensionalidade do problema, o número de parâmetros necessários para você caracterizar a distribuição aumenta, no caso da distribuição normal, aumenta quadraticamente. Então, a gente viu aí também o artifício de se utilizar o classificador bayesiano simples, que meio que desvia dessa característica aí da matriz de covariância. Mas voltando aí na questão dos erros, olhando nessa figura, então a gente consegue agora entender melhor, né, quem são os verdadeiros positivos, o verdadeiro negativo e os erros, né, o falso positivo e o falso negativo. Os acertos é fácil, né, é a parte da distribuição que cai dentro da região correta. Então essa aqui ou seja, a integral dessa curva vermelha aqui, dessa superfície vermelha, é o número de verdadeiros positivos. Aqui a integral dessa distribuição, né, azul seria os verdadeiros negativos. A parte né, que foi que aqui está trocado, né, que foi estimado como positivo, exato, estimado como positivo, não está certo. Foi estimado como positivo, mas que na verdade ele é negativo, né? Ou seja, essa área azul clara, eles são os falsos positivos. Os registros que foram estimados, ou seja, que caem na região R2, mas na verdade pertence à região R1. Ela está nessa franja, na parte da sobreposição das distribuições, do lado de cá. Esse aqui é o falso positivo e esse aqui é o falso negativo. Ou seja, ele foi estimado como negativo, mas na verdade ele pertence aos positivos. Beleza? Alguma dúvida aí em relação a isso? Tranquilo? Na verdade, a matriz ela é calculada em relação ao número de registros, né? Essa distribuição, então, ela é a ponderação em relação ao total de registros do dataset, então, teoricamente calculado como isso aqui. Ou seja, obviamente, como os registros são discretos, então você vai somar, né, o número de registros que cai na região 1, 2, 3, 4. Beleza? Bom, a gente viu também a influência da probabilidade a priori, então, aumentando a probabilidade a priori, você vai precisar, para continuar decidindo corretamente, um aumento nas evidências na mesma proporção. Então, se você tem 2 vezes mais probabilidade a priori, você precisa que a condicional seja 2 vezes maior para você continuar na mesma situação. Então, a probabilidade a priori vai favorecer a classe mais frequente. Depois a gente falou de modelos lineares. Então, os modelos lineares, basta você trocar a variável de saída por uma variável indicadora e o resto fica tudo como um modelo linear, minimização pelo erro médio quadrático. E aí, a gente viu alguns exemplos. E aí, a situação de que você tratar modelos, problemas desbalanceados. Então, apesar disso estar sendo colocado como modelo linear, essa mesma técnica serve para qualquer tipo de problema, desde que você esteja minimizando um erro, o erro médio quadrático. Então, você sempre pode ponderar os registros, né, de forma a compensar o efeito da probabilidade a priori, ou, eventualmente, você pode ponderar os registros caso você tenha aí alguma informação de risco de classificação incorreta. A gente, na aula passada, também discutiu um pouquinho a questão de risco de classificação incorreta. Então, é aquele exemplo típico de confundir uma granada com uma maçã, né? É melhor você dizer que todos são granada, que você não corre o risco de morder né? Morder uma granada pensando que é maçã. Então, o problema é que é muito difícil você ter
esses valores de risco muito bem definidos, né? Então, a maneira simples de fazer, simplesmente para compensar a questão do desbalanceamento, é você utilizar a ponderação como complemento da probabilidade a priori, né? Então, se você tem, sei lá, duas classes, uma com 90%, outra com 10%, os registros da classe majoritária vão valer, né, 10%, e os registros da classe minoritária vão valer 0,9%. Então, nesse ponto, você vai, cada registro da classe majoritária, cada registro da classe minoritária vai valer 9 vezes o registro da classe minoritária para compensar o efeito da discussão a priori. Então, na verdade, através desse peso, você pode botar a superfície de decisão onde você quer. No final das contas, é isso que está dizendo aí. Se você controlando esses pesos, você pode garantir que você nunca vai errar de um jeito, você pode ter uma situação que você pode colocar da maneira que você quiser. O que assim, o outro lado, né, é que isso tudo tem um custo. Então, quanto mais você ponderar, então a gente sabe, voltando lá, a gente sabe que o melhor estimador do erro médio quadrático é o método dos mínimos quadrados, né? Então, na medida que você utiliza uma outra função de custo, ou seja, uma função de custo ponderada, na hora que você vai atribuir pesos aos registros, você está trabalhando com uma função de custo que não é a melhor, e obviamente a sua solução não vai ser a solução de menor erro. Tá certo? Então, na hora que você aplica esses pesos, você vai ter um erro global maior. Então, esse é o custo que você paga, né? Mas, em compensação, você vai ter uma recuperação maior, uma melhor recuperação daquela classe que você quer. Então, aqui é o exemplo. Você tem aqui um problema ligeiramente desbalanceado. Então, você tem 65% de uma classe e 35% da outra. Aqui, a solução com o erro médio quadrático simples, né? Você vê que tem um monte de pontinho verde que fica por aqui. Na hora que você pondera, né, ou seja, quando você dá mais peso para os registros da classe minoritária, ou seja, da classe 2, o que vai acontecer é que essa superfície de decisão ela vai se deslocar no sentido de favorecer os registros da classe minoritária, certo? No caso, a classe 2. E o que vai acabar acontecendo é que um monte de registros da classe minoritária vai acabar caindo dentro, tá certo? Da classe, um monte de registros da classe majoritária vai cair dentro da classe minoritária. Então, o teu erro vai aumentar. Então, essa decisão, quando você utiliza essa ponderação, você vai ter uma solução que tem um maior erro global. Em compensação, você vai ter uma maior recuperação da classe minoritária, considerando aí que a classe minoritária é a classe de interesse, normalmente é o que acontece, né? Então, na maior parte dos problemas, um diagnóstico, um problema de detecção de fraude, ou, em geral, um problema, normalmente o que você quer, problema de cancelamento, que a gente viu o exemplo na aula passada, normalmente a classe minoritária ela é mais interessante. Então, o interesse é você recuperar mais elementos da classe minoritária. Mas aí entra uma relação aí custo-benefício. Você não pode agora também então, dizer que todo mundo é da classe minoritária, porque você vai ter um custo absurdo, né, de tratar um monte de erro de outra classe. Então, isso aí vai ter que entrar num balanço aí de alguma forma, né? Essa aqui é a dificuldade. Então, dizer, o importante é o modelo sozinho, ele não fornece a solução do problema. Então, a importância ainda, né, que existe na pessoa, no profissional, é você interpretar a característica da sua aplicação para justamente fazer essa ponderação, tomar a decisão, né? Então, simplesmente aplicar o algoritmo, ela é uma etapa da solução do problema, ela não é a solução completa do problema, né? Seria muito simples se fosse só isso. Pegar o dataset, rodar ali o problema. O que não é exatamente
o mais importante. O mais importante é você interpretar o resultado, entender o que está acontecendo e saber operar com os graus de liberdade que existem para obter uma solução que seja mais adequada. Beleza? Alguma dúvida aí? Ou uma pergunta? Alguém entendeu alguma coisa? Ninguém entendeu, ninguém tem dúvida, tá. Bom, então, voltando aí nessa questão da matriz de confusão, é a maneira como a gente faz a avaliação. Tipicamente, a gente usa o procedimento de validação cruzada para evitar a sensibilidade em relação ao particionamento de treinamento e teste, né? Tem muita gente aí, bom, em geral, se usa, principalmente para modelos iterativos tipicamente modelos de redes neurais, você usa o conceito de treinamento, validação e teste, né? Então, se você estiver utilizando um subconjunto de validação como uma alternativa para interromper o treinamento, esse subconjunto de validação, na validação cruzada, ela vai estar fazendo parte do conjunto de treinamento. Então, o teste na validação cruzada, o subconjunto de teste é um subconjunto totalmente limpo, ou seja, que não foi usado em momento nenhum na fase de treinamento. Alguma dúvida aí em relação à validação cruzada? O pessoal normalmente tem dúvidas em relação a isso. Uma pergunta que sempre surge é: você rodou 10 ciclos de validação cruzada, qual é o modelo que você usa no final? Um novo modelo que você treina com todo mundo. Exatamente. Então, a validação cruzada não é para modelagem, a validação cruzada é para a escolha do modelo. É uma técnica de validação. Então, é um procedimento experimental que você vai ter condições de, mais ou menos, comparar o desempenho de diversos modelos. Uma vez que você decidiu sobre o melhor modelo, pega o dataset inteiro e treina. Para você dizer a acurácia no final, você usa o máximo, a média ou o mínimo da validação cruzada? Pois é, existem duas formas de fazer, né? Uma forma de fazer é usar a média de desvio padrão da acurácia ou de qualquer outra medida de variação dentro de cada subconjunto de teste. Isso é uma maneira de se fazer. Outra maneira de fazer é você concatenar todos os subconjuntos de teste e calcular a estatística de validação em todos os subconjuntos concatenados. Qual a diferença? A diferença depende do tamanho do seu dataset. Se você tem um dataset extenso, sei lá, vamos dizer, 1000 registros ou 10.000 registros, em que faz sentido você calcular uma estatística dentro de um subconjunto, aí você pode usar média e desvio padrão em relação aos diversos subconjuntos. Agora, se tem um conjunto relativamente pequeno, vamos dizer, sei lá, 100 amostras, e aí você faz a validação cruzada de 10 ciclos, você vai conseguir calcular uma estatística em relação a 10 registros. Certo? Quando você usa essa estratégia de calcular a estatística em cada subconjunto e calcular a média e desvio padrão da estatística nos K subconjuntos, isso é interessante porque o desvio padrão ele te dá uma ideia da sensibilidade do modelo. Então, um modelo que esteja extremamente sensível ao dataset de entrada, ele vai apresentar um alto desvio padrão. Ou seja, num fold ele vai se dar bem, no outro fold ele vai se dar mal, e assim sucessivamente. Uma outra coisa que pode acontecer é que você pode ter dado um baita de um azar e acumulou todos os registros esquisitos no mesmo fold. Então, o que vai acontecer é que, de repente, você vai ter um determinado comportamento, sei lá, em 9 folds, e no 10º fold ele tem um erro absurdo. Então, provavelmente é aquele fold ali que está com problema. Em problemas extremamente desbalanceados, é importante prestar atenção de fazer essa divisão de forma que reflita o problema, né? Então, você tem um problema que é muito desbalanceado, está arriscado você pegar um fold aí que não tem nenhum registro da classe minoritária. Então, isso também é uma outra preocupação. Tá? Então, o que se faz normalmente, faz uma maneira simples de fazer isso. Você faz
uma permutação aleatória da ordem dos registros, certo? Meio que embaralha os registros, e aí você particiona depois de embaralhar. Tem muito dataset que já vem ordenado, né? Sei lá, por exemplo, 50 registros da primeira classe, 50 da segunda e 50 da terceira. Então, se você fizer isso, o primeiro fold só vai ter da primeira classe e depois... Então, você tem que prestar atenção para ver se o particionamento ele não está enviesando de alguma forma, né? Uma maneira de fazer isso é fazer esse embaralhamento. Fazer o embaralhamento da ordem dos registros e aí, mais ou menos, você garante que mais ou menos ali está todo mundo, de repente, dá uma conferida para ver quantos tem em cada fold, só para dar uma olhada. Agora, é extremamente importante que o particionamento não mude para os diversos modelos que você vai usar. Então, você faz o pré-processamento, o embaralhamento, o particionamento que tiver que fazer e depois aplica todos os modelos. Por quê? O mesmo modelo, você pega exatamente o mesmo modelo, determinístico, sem nenhuma característica aleatória, e faz outro particionamento, o resultado é ligeiramente diferente. Certo? Porque em cada fold ele vai usar um conjunto diferente de treino, vai fazer o teste num conjunto diferente, então vai dar aí um 0 0, alguma coisa diferente no resultado. Então, existe uma influência no particionamento. Na verdade, a ideia da validação cruzada é justamente minimizar essa influência do particionamento. Porque se você particiona só em treino e teste, essa influência é muito grande. Se você particiona, né, em outro treino... Cai todos os registros de uma classe no treino. Por exemplo, mas eu quero dizer o seguinte, se você, mesmo que tenha aí uma boa... Você toma cuidado de manter mais ou menos a mesma distribuição nos dois casos, você faz um embaralhamento e faz um outro particionamento de treino e teste, vai dar um resultado diferente. Então isso vai convergir no limite para o que ele chama de leave one out, né? Ou seja, quando você faz o número de ciclos K igual ao número de registros, ou seja, você treina com todos menos um e testa no último, né? E aí refaz isso para cada registro. Aí você tem zero influência do particionamento. Mas também você vai ter que rodar N vezes. Então, se você tem um modelo complexo, você não consegue, né? Uma outra maneira de fazer, que as pessoas também costumam fazer isso com frequência, é fazer bootstrap. Aí você faz amostras com repetição do dataset e gera vários modelos, e aí você tem uma distribuição do erro do modelo. Também é uma outra forma de fazer a validação do modelo. Então, aqui é a forma mais simples, né? Assim, não é totalmente mais simples, eu vou dizer assim, talvez a mais utilizada. Né? O famoso 10-fold, né? 10-fold validação cruzada de 10 ciclos, talvez seja a técnica mais utilizada aí. Beleza? Tranquilo aí? Bom, a gente viu aí as suas estatísticas, a acurácia é o total de acerto dividido pelo total, o erro é o menos acurácia, e a gente mostrou que essas métricas elas não servem para problemas desbalanceados, o que é uma coisa muito importante. Isso, né? Ou seja, se o problema é desbalanceado, você não deve trabalhar com acurácia. A acurácia é uma medida... que não demonstra o real desempenho do modelo. Né? Você pode estar com uma acurácia com um valor elevado, mas o modelo pode estar muito ruim. Então, quando você tem problemas desbalanceados, é interessante trabalhar com outras métricas, ou, eventualmente, quando você tem interesses distintos em classes, diferentes classes, né? Então, tipicamente, quando você quer, o que você quer? Você quer entender se é melhor você fazer otimizar o modelo para precisão ou otimizar o modelo para recall, né? Em geral, por exemplo, muitas aplicações é interessante você visualizar o recall, ou seja, você quer que o modelo recupere bastante da classe de interesse. Então, sei lá, um problema de fraude, um problema de churn, você está interessado em maximizar o recall, né? Ou seja,
é que o modelo identifique o maior número possível de elementos que correspondem àquela sua classe de interesse. Ele pode ter uma precisão baixa. Certamente, se você... né, a gente viu que essas coisas são... né, se você vai aumentar muito o recall, você vai provavelmente abaixar a precisão. Por quê? Porque para você conseguir aumentar a recuperação, você vai ter que invadir muito a região da classe, né, da outra classe, e você faz com que isso diminua a sua precisão. Né? Então, a situação ideal de precisão e recall altos não acontece com problemas muito complexos. Então, novamente, aí você precisa entender o que você está querendo no problema para poder ajustar o modelo, olhar a métrica de interesse interessante. Na prática, o pessoal usa muito essa AUC, que é a área sobre a curva ROC. Então, o espaço ROC é a taxa de falso positivo sobre a taxa de verdadeiro positivo. E aí, esses dois valores definem um ponto. Ligando esse ponto aqui aos dois extremos, você tem uma área. Então, você calcula essa área aqui achurada, que é basicamente essa quantidade vezes essa quantidade. E você tem um valor. Quanto mais próximo de 1, né, da área 1, melhor o modelo. E todos os modelos sobre essa linha aqui são modelos aleatórios, ou modelos tão bons quanto o modelo aleatório. Então, por exemplo, se você tem um dataset que tem, sei lá, 90% de uma classe, 10% da outra, você chuta todo mundo na classe majoritária, você vai ter um AUC de 0,5. Certo? Embora a acurácia seja 90%, nesse meu exemplo. Beleza? Todo mundo pegou? Então, por exemplo, se chegar todo contente, conseguir uma acurácia de 90%, não quer dizer absolutamente nada. Se o seu dataset tem 90% de classe majoritária, obter uma acurácia de 90% não quer dizer absolutamente nada. O AUC é 0,5. Então, muito cuidado com aquilo que você vende em relação ao teu modelo. Qual a característica interessante que você vai ressaltar do modelo, sei lá, numa aplicação, obviamente, não num contexto aí acadêmico, mas imagino que vocês provavelmente vão ser, daqui a pouco, cientistas de dados de sucesso na organização que vocês estiverem trabalhando, então é importante colocar a métrica correta para o tipo de problema. E observa que, na maior parte dos casos, muitos casos complexos, medir a qualidade do resultado é muito complicado. Medir a qualidade do resultado é complicado. Porque ou você não tem o dado anotado, ou o dado está mal anotado, então é uma característica difícil. Então, entender o que o modelo é bom, se o modelo está sendo bom ou não, em certas circunstâncias pode ficar bastante complexo, porque em geral você vai trabalhar com um dado que pode conter um nível de erro importante. Então, como você não sabe aquele patamar de erro mínimo, você não pode dizer. Às vezes você está com um modelo de 60% de acurácia, mas que é aquilo mesmo. Então, é muito difícil você chegar, não existe uma medida absoluta, é muito dependente do problema. Por isso que é importante você rodar vários modelos, certo? A gente vai aí no exercício computacional exatamente explorar essa característica, né? De rodar vários modelos, porque aí o que você pode dizer, dificilmente você pode dizer, olha, esse aqui é um modelo ótimo. Mas você pode dizer assim, dos 135 modelos que eu rodei, esse aqui é o melhor. Isso já é alguma coisa. Então, a ideia é sempre uma ideia relativa. Você não existe um número absoluto que vai determinar que aquilo é o melhor modelo e pronto. Por mais elaborado e mais sofisticado que seja o modelo que você esteja usando.
Bom, então agora entrando efetivamente no assunto da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre outros tipos de modelo, né, que esses modelos de árvore de decisão, os modelos chamados não métricos, modelos que eles, diferentemente dos outros modelos que a gente tem visto, eles não otimizam uma função de erro, né? Eles simplesmente vão realizar um particionamento do domínio e representar esse particionamento na forma de uma árvore. Beleza? Bom, então, o que é uma árvore de decisão? Bom, uma árvore de decisão é uma árvore, né? E a maneira interessante de se definir uma árvore é utilizar uma definição recursiva, né? Então, é definida da seguinte forma: você tem um nó, ele pode ser um nó folha, e aí acaba, ou ele é um nó decisão, em que você vai, um nó decisão, ele vai gerar um número de subárvores para cada valor do atributo. Então, tipicamente, para um atributo nominal, né, sei lá, vamos dizer, o atributo tem 3 valores, ele vai gerar 3 subárvores para cada valor daquele atributo. Então, aqui é um exemplo. Se você vai dar default ou não, ou seja, se você vai dar calote ou não no banco, né? Exemplozinho simples. Então, a primeira pergunta é se o cara tem casa própria. Então, todo mundo que tem casa própria não dá calote. Então, se você não tem casa própria, a gente pergunta o estado civil. Se você é casado, você também não dá calote. Se você é solteiro ou divorciado, se você ganha bem, você também não dá calote. Agora, se você ganha mal, vai gastar o dinheiro todo na gandaia e não vai pagar a prestação da casa. Então, o interesse desse modelo é que ele apresenta uma representação do conhecimento que vamos dizer, interpretável, né? Interpretável, e você pode, então, entender o processo de raciocínio que o modelo está realizando, diferentemente de um modelo, por exemplo, como um modelo linear, que você vai ter. O modelo linear você teria que interpretar ali os parâmetros, mas outros modelos mais complexos você não tem essa capacidade de interpretação do que o modelo está dizendo. Certo? Então, esse tipo de modelo foi desenvolvido inicialmente lá em 1983, o modelo primeiro ID3, e na época foi o que originou esse nome de machine learning, né, aprendizagem de máquina. Foi o primeiro artigo, o artigo número 1 da revista Machine Learning, é exatamente o artigo que apresenta a árvore de decisão. Na época, esse modelo funcionava apenas para problemas com variáveis nominais. É bem interessante porque os modelos, tipicamente, a classificação bayesiana ele trabalha bem com os 2 tipos de atributo, mas os modelos lineares de classificação eles funcionam um pouco melhor como modelos com atributos numéricos, né? Então, esse cara funciona melhor com atributo nominal. Se você só tem atributo nominal na tua base, esse modelo ele é bem competitivo, né? É um modelo muito bom. Quando você tem um mix de atributos nominais e numéricos, aí pode dar algum tipo de problema. Mas a gente vai ver daqui a pouco que a melhor ideia de todas é sempre você fazer um ensemble de modelos, e aí quando você combina diversos modelos fracos, você acaba tendo um modelo forte. Bom, mas voltando aqui ao conceito de árvore de decisão, na verdade, a característica principal da árvore de decisão é que você vai escolher um cara para botar na cabeça da árvore, na raiz, né? E aí, a própria definição recursiva da árvore, o algoritmo de gerar a árvore de decisão, ele vai se reduzir a um algoritmo de encontrar a raiz de cada subárvore. Então, na verdade,
o algoritmo de decisão ele também é muito utilizado como algoritmo de filtragem, ou seja, um algoritmo que escolhe os atributos. Então, você está numa situação de feature engineering, ou seja, se você está numa situação de escolher feature, utilizar um algoritmo de decisão para entender qual é a feature mais discriminante é uma boa ideia. A má notícia é que você tem uns 35 algoritmos de decisão e cada um vai escolher um feature diferente. Então, não existe, como sempre... E o que acaba acontecendo é que você pode ter para o mesmo dataset, você pode ter diversas árvores distintas. Ou seja, você pode gerar várias cabeças, né? vários atributos para colocar na raiz. Então, essa aqui, por exemplo, escolheu o estado civil como primeiro, depois a casa própria e depois o salário. Então, o que acaba acontecendo é que você tem aí uma certa instabilidade, né, do resultado. Então, mudou um pouquinho o dataset, ou seja, se você, por exemplo, no problema de validação, numa situação de validação cruzada, se você for olhar as árvores geradas em cada fold, elas são muito diferentes. A árvore de decisão é um modelo que é extremamente instável e muito dependente do dataset. Tá? Então, uma pequena mudança no dataset gera uma árvore completamente diferente. Então, aí a característica de interpretabilidade fica um pouco menos importante. Beleza? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Bom, então, como que a gente faz para calcular uma árvore de decisão? Então, como eu falei, a ideia da árvore de decisão é a ideia do dividir para conquistar. Então, você se aproveita da característica recursiva da definição da árvore e aí, em cada etapa do algoritmo, você vai gerar uma sub-árvore. E aí, em cada etapa do algoritmo, você só precisa calcular qual é o algoritmo mais importante para colocar ali na cabeça. Então, dado um subconjunto, numa determinada etapa do algoritmo qualquer, dado um subconjunto de dados T, você vai escolher qual é o atributo para ser colocado na cabeça ali da sub-árvore. Você vai subdividir o dataset T em dataset T1, T2 e T3, considerando aqui que o atributo tem 3 valores, né? Então, o atributo T1, todos os registros têm esse valor, o atributo T2, todos os registros têm esse valor, o atributo T3, todos os registros têm o terceiro valor. E aí você repete o algoritmo recursivamente para cada subconjunto, até algum critério de parada seja atingido. Tipicamente, o critério de parada é você ter um número mínimo de registros em cada folha. Bom, a pergunta importante é como você escolhe esse atributo da raiz? Alguém tem alguma ideia? Qual seria um bom atributo para colocar na raiz da árvore? Que tem maior variação. Maior? Em relação à classe que você quer prever. Variação em relação à classe? Como assim? O que é isso? Seria o atributo que, vamos dizer assim, mais genérico com relação à decisão. Assim, eu partiria do mais genérico para o mais específico. O que é mais genérico? Por exemplo, você tem um atributo que 50% dele, ele atribui, tem 50% dos seus valores para uma classe A e 50% dos seus valores para uma classe B. Eu estou entendendo o que você está falando, mas vamos só aprofundar um pouco no exercício de como você está falando, né? O que você está falando é o seguinte, do jeito que você falou, você está... Na verdade, todos os atributos vão ter a mesma quantidade de registro para cada classe. Concorda? Isso é uma característica do dataset. Né? Então, não é exatamente isso. Né? Tem uma correlação? Não é correlação. É mais ou menos aquilo que ele falou, mas ele não se expressou. Eu entendi o que você quis dizer, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na verdade a palavra que está faltando é discriminante, né?
É o atributo mais discriminante. Não é isso? É que se você tem duas classes e o atributo tem dois valores, o ideal seria que um valor classificasse uma classe e o outro valor classificasse outra classe. Né? Esse é o atributo mais discriminante possível. Na verdade, é a própria classe. Então a ideia é você medir o quanto, na verdade, como é que eles fazem, como é que é feito. Na verdade, ele porque para colocar isso dentro de um algoritmo, você precisa quantificar isso. Né? Então a maneira que tem de se quantificar isso é a seguinte: você mede a heterogeneidade do dataset inicial. Então, vamos supor que eu estou na primeira iteração. Vamos supor que eu estou no caso que você tem aí, que você tem um problema com 50% de cada classe, tá certo? Então, a heterogeneidade inicial do meu problema é 50% para cada classe. Né? Então, eu vou escolher um atributo que reduza isso de alguma forma. Né? Que ele consiga, se ele não conseguir colocar tudo numa classe, um valor numa classe, outro valor para outra classe, pelo menos que o subconjunto, né, associado ao primeiro valor, sei lá, fique 80-20 e o outro fique, sei lá, 20-80. Certo? Então a ideia é encontrar uma função que represente essa característica que eles chamam de impureza ou heterogeneidade do dataset. Então existem vários, né? Na verdade, de acordo com esse tipo de... Basicamente cada algoritmo tem o seu, né? Então, os mais conhecidos é o índice de Gini e a entropia, né? Para essa chamado índice de impureza. Né? Então, na verdade, você quantifica o grau de heterogeneidade das classes no dataset. Certo? Então, no caso ali de, por exemplo, duas classes, se você é entropia, se você tem 50% de cada classe, você tem a máxima entropia, né? Entropia igual a 1. Né? No caso de duas classes. Então, como é que você faz? Aí você calcula o que eles chamam de ganho de informação. O que é o ganho de informação? O ganho de informação é a impureza que eu tinha no dataset T. Lembrando, eu tenho um dataset T que eu vou dividir em T1, T2, Tn, de acordo com os valores do atributo. Então, eu tenho um índice de impureza I de T para o dataset inteiro, naquela iteração do algoritmo. E aí eu somo, né, faço uma soma ponderada do índice de impureza de cada subconjunto. Beleza? Então, por exemplo, pega o caso, esse caso aí. Eu tenho um dataset que é 50-50. Então, meu índice de impureza inicial é 1. Certo? Vamos supor que eu tenha um atributo que consiga colocar 20-80 e 80-20. Então, eu vou estar aí, sei lá, por aqui mais ou menos. Vamos supor que, para facilitar a conta, seja 0,5. Por aqui. Então, eu vou calcular esse índice de pureza de cada subconjunto, ponderado aqui pelo número de registros do particionamento, e a soma disso aqui tem que ser menor do que isso. Senão, não estou ganhando nada. Não estou ganhando absolutamente nada. Então, sei lá, vamos supor, se esse índice de pureza aqui for bem pequeno, né, em cada partição, sei lá, vamos supor que seja 0,2, 0,3, né, multiplicado aqui pela quantidade, pela probabilidade, né, pelo particionamento de cada, ponderado pelo número de registros de cada particionamento. Se tiver dois subconjuntos valendo 0,2, a soma disso aqui é, sei lá, 0,4 menos 1 dá 0,6, um ganho de informação. Se um outro cara, a soma disso aqui dá
isso aqui daria 0,8 e a diferença dá 0,2, então o ganho de informação é menor. Então você vai calcular isso para cada um dos atributos, calcular esse ganho de informação para cada um dos atributos e vai escolher o atributo que realiza o maior ganho de informação. Ou seja, o atributo que produz o particionamento mais homogêneo. Certo? O atributo que maximiza, que minimiza a heterogeneidade dos subconjuntos em cada particionamento. Beleza? Então, se você fizer as contas lá, você vai perceber como... É uma conta muito simples. Então, o que acaba acontecendo é que esses algoritmos de indução de decisão são extremamente rápidos. Né? A característica do algoritmo, porque isso é uma conta simples de fazer, é uma soma. Então, você faz essa conta rapidamente para todos os atributos, vai escolher um para botar na cabeça, refaz isso para cada subconjunto. Normalmente é um negócio meio... um cálculo simples de fazer. Então, a decisão é um algoritmo que roda muito rápido. A informação importante é que você vê que ele não é de loop fechado, ou seja, ele não utiliza o erro ele não faz uma otimização em relação ao erro. Né? Então, ele faz o particionamento e deu o que deu. Certo? Ele não, diferentemente do erro médio quadrático, que está minimizando um erro de classificação. Né? Você tem um problema de otimização. Aqui você não tem um problema de otimização. Contrariamente à minha... Né, lá, lembrando da primeira aula, lembra que a gente falou que é representação, avaliação e otimização. Isso aqui, você tem uma avaliação que ela tecnicamente, o que a gente fala é que ela faz uma otimização gulosa. Né? Ele é um grid algoritmo, ou seja, ele é um algoritmo que ele faz o melhor particionamento primeiro. Então, na verdade, do ponto de vista de otimização, é uma estratégia gulosa. Né? Você não tem um erro que você vai buclar para realizar a minimização. Diga. Professor, mas tipo, no caso, quando você pega várias árvores de decisão, fazendo tipo o algoritmo do Random Forest, e depois você faz aquela etapa do Bayesian, essa etapa do Bayesian não seria um processo de otimização do algoritmo? Não. A gente vai chegar lá no Random Forest. O Bayesian é simplesmente a soma. Né? O Bayesian é como se a gente perguntasse aqui para todo mundo, cada um fosse um classificador, cada um ia dar um voto, né? E aí, é isso que é a ideia, a sabedoria da multidão, né? É basicamente isso. Mas o Random Forest ainda é mais ardiloso ainda, porque no Random Forest, bom, depende do algoritmo, né? Tem várias variantes, mas o original, a própria árvore é aleatória. Né? Ele não vai ficar fazendo conta para calcular melhor atributo. Ele gera árvores aleatórias, né? De profundidade pré-determinada. Então, realmente meio que força bruta. Né? Vai gerar um monte de modelo. Existe uma certa tendência desse tipo de abordagem. Tem uma outra abordagem que chamam de... traduzir agora, que é Extreme Learning Machine, né? Máquinas de aprendizagem extrema, né? Que é tipo a gente não falou ainda, mas na verdade você vai jogar um negócio aleatoriamente para um espaço multidimensional e depois no final você vai otimizar só a última camada lá. Essa é uma outra abordagem. Né? A gente vai chegar lá nos ensembles ali. Mas está claro essa ideia do ganho de informação? Quer dizer, a ideia do ganho de informação é que você, a cada etapa do algoritmo, você vai garantir que na etapa seguinte os subconjuntos são mais homogêneos do que você tinha. Basicamente essa aqui é o princípio. Né? Você, em cada etapa, você busca subconjuntos mais homogêneos ou menos heterogêneos. Então, no final, a ideia é que você chegue numa folha, tipo, cada folhinha é representativa de uma classe. Cada caminho na árvore, você chega numa classe. Seria a situação ideal.
Naquele exemplo que você deu do calote, do salário, acho que 80, esse grupo já era pré-definido. Tipo, o algoritmo não cria grupos a partir de dado contínuo. É tudo nominal, né, que vai entrar. Então, vamos lá. O ID3, o algoritmo inicial, o primeiro algoritmo que foi, era só para dado nominal. O C4.5 e o J4.8 já calculam atributos numéricos também. Mas o que ele vai fazer, ele tem uma estratégia que ele vai buscar o ponto de particionamento que maximiza o ganho de informação para aquele atributo. Então aí vamos dizer assim, ele faz, quando você tem um atributo numérico, ele vai fazer essa conta em 2 níveis, né? Você vai fazer o ganho de informação por atributo, mas se você tem um atributo numérico, ele vai ainda assim, ele vai percorrer o atributo numérico de alguma forma, escolher o ponto de particionamento ali através de um algoritmo qualquer, que maximiza aquele ganho de informação para aquele atributo. Então, no caso ali do salário, era 80, né? Então, eventualmente aquele 80 lá, não sei qual é a unidade, mas aquele valor ali era o que, para aquele atributo salário, maximizava o ganho de informação. Tá? Então, observa que essa pergunta é interessante porque se você tem um atributo nominal, né? Você tem atributo nominal, uma vez que aquele atributo foi escolhido, ele não mais é escolhido em nenhuma subárvore, certo? Por quê? Porque se você colocou ele na primeira subárvore, na raiz da primeira árvore, vamos dizer assim, né? Todos os registros de cada ramo têm o mesmo valor daquele atributo, tá certo? Então ele nunca vai ter ganho de informação nenhum, né? Para as subárvores descendentes. Um atributo numérico, não. Você pode, por exemplo, sei lá, particionar num primeiro momento o salário, sei lá, em 80 lá, tá bom? E aí você reparticiona aqui, o menor de 80 você pode reparticionar em 50, depois reparticiona, entendeu? Vai fazendo como se fosse um quad tree, e você vai reparticionando o espaço ali até chegar no nível que você quer lá. Então, um atributo nominal, ele não reaparece nas subárvores descendentes. Um atributo numérico, ele pode aparecer. Ou seja, pode particionar ele num determinado valor lá em cima e depois reparticionar ele aqui embaixo com outro valor. Beleza? Bom. Então, seguindo aí, basicamente é o que a gente estava conversando, né? A árvore de decisão, na verdade, implicitamente, ela vai estar fazendo a mesma coisa que a gente estava do conceito inicial que a gente tinha para o problema de classificação, né? Ele vai estar particionando o espaço numa região associada a uma classe, uma região associada a outra classe, né? Então aqui, no primeiro momento, ele particionou o x em 0,43, tá certo? Depois, para x menor que 0,46, ele particionou o y em 0,47, depois particionou o y em 0,33 aqui para esse outro lado. Nada impede que ele reparticionasse o x aqui em 0,7, sei lá, se tivesse um outro azul aqui, entendeu? Então, na verdade, a ideia da árvore de decisão é criando, realizando particionamentos do domínio de forma que você consiga criar a região. Então, aí o que vai acontecer? Na verdade, o que você vai estar fazendo se você tem uma superfície complexa que divide a região entre duas classes, você vai estar aproximando a superfície complexa por uma série de particionamentos. Diferentemente de um modelo que vai estar tentando ajustar a superfície continuamente, a superfície ótima que divide as classes do problema, né? As duas ou mais classes do problema. Então, por isso que é dividir para conquistar. Né? Dividir para conquistar. Observa que rapidamente essa coisa cresce, né? Se você tem um número muito grande de atributos,
a tua árvore vai crescer exponencialmente. Então, rapidamente você vai sair particionando o teu domínio. No final das contas, você tem um cara em cada folha. Então, essa característica de interpretabilidade da árvore de decisão, quando você tem problemas muito complexos, vai lá, tipo 100 atributos, você não consegue interpretar uma árvore com muitos atributos. Então aí começa, para problemas pequenos, íris, tudo bem. Sei lá, vai 10 atributos, ainda dá para mais ou menos olhar a árvore e ter alguma conclusão. Quando começa a ficar um negócio muito, muito grande, a característica de interpretabilidade ela fica seriamente prejudicada. E sempre essa ideia de particionamento do domínio. Isso aí é básico para todos os algoritmos de classificação. A classificação, o algoritmo de classificação, na verdade, o objetivo do algoritmo é particionar o domínio em regiões em que tem a cada classe. Então aqui a gente pode ver também a característica de homogeneidade, né? Então aqui você vê que no final todas as regiões são totalmente homogêneas, né? Ele obtém um particionamento em que todas as regiões obtêm 0 de alguma das classes, né? Então aqui é 0 da vermelha, esses dois são 0 da vermelha, aqui 0 da azul, 0 aqui 0 da azul e essa aqui 0 da vermelha. Então isso aqui é tipicamente a visualização que você obtém dependendo do software, né? Mas muitos softwares que você consegue visualizar a árvore de decisão, e a árvore de decisão em cada folha ele te dá o percentual de registro de cada classe, né? Você entender aí também, né, quanto que está, né, a homogeneidade final do particionamento. Beleza? Bom, como todos os outros algoritmos, a árvore de decisão ele pode realizar também overfitting, né? E no caso da árvore de decisão, o overfitting vai acontecer quando você vai aprofundando a árvore, ou seja, a árvore vai abrindo sub-árvores até chegar num nível que você tem praticamente um ramo para cada registro. Então, obviamente, que aí nesse caso você vai conseguir um erro de treinamento muito baixo, mas quando você for aplicar essa árvore num outro dataset, provavelmente vai dar um erro. Então, é o mesmo problema de sempre, né? O problema do overfitting. Ou seja, você tem um modelo extremamente complexo, né? Mais complexo do que o necessário. Então, é necessário você fazer a redução do modelo para obter melhor generalização. E aí, a redução do modelo é feita com um procedimento chamado de poda, né? Então, como fazendo a analogia aí da árvore, né? Então, na verdade, como é que você diminui uma árvore, você vai podando os ramos, né? Essa que é a ideia. Então, basicamente, bom, existem um número bastante grande de alternativas, mas os principais aí você vai fazendo essa poda durante a execução, ou seja, interrompendo o algoritmo. Por exemplo, quando o número de registros em cada subconjunto ali gerado for menor do que um determinado limite. Né? Ou você primeiro gera uma árvore toda e depois vai cortando ela para verificando o erro, por exemplo, num conjunto de validação. Então, esse tipo de estratégia, qual estratégia vai ser utilizada, isso vai depender muito da implementação. Normalmente, isso é colocado em termos de algum parâmetro que é ajustado lá no algoritmo. Então, você precisa entender, precisa olhar o help lá do algoritmo e ver, da função, e ver o quais são os parâmetros que você precisa setar lá para garantir que ele realiza essa poda. Normalmente,
o que a maior parte dos algoritmos tem é isso. Você vai setar um número mínimo de registros para colocar na folha. E aí, quando chega naquele número de registros, ele não subparticiona mais. Essa é a abordagem clássica. Mas o algoritmo, a árvore de decisão, a gente está simplificando muito. Você tem um número muito grande de algoritmos de árvore de decisão. Né? Para quem conhece o ECA, né? O ECA tem lá pelo menos uns 10. Né? E são todos mais ou menos parecidos, mas aí aquela história. O cara muda um negocinho, já é um algoritmo novo. E aí depois tem um outro conjunto de algoritmos também muito parecidos, que são algoritmos de regra e decisão, que ele gera regra, mas não gera regras na forma de árvore, são regras soltas. E aí também já tem uma pá de algoritmo. Essa área de algoritmos de árvore de decisão e de regra de decisão foi predominante durante a década de 80, início da década de 80. Até na virada da década de 80 para a década de 90, houve um grande interesse pelas redes neurais, né, que a partir de 86, com o surgimento do algoritmo do retropropagação, até meados da década de 90, 95, surgiu o SVM. Né? O SVM aí, na virada do século era o queridinho do Machine Learning. E de 2006 para cá retornou as redes neurais, principalmente redes neurais profundas, né? Em problemas altamente complexos. Né? Então, é o tipo de coisa que você jamais vai fazer com uma árvore de decisão. Você não vai fazer processamento de imagem com árvore de decisão. Assim. Que extrair features da imagem para gerar. Pode ser até que tenha, mas características diferentes. Né? O tipo de problema que a gente está tratando aqui, ao longo desse curso como um todo, são problemas tipicamente pequenos. Né? Esses problemas maiores de processamento de linguagem natural e de visão computacional vão ser tratados no próximo curso. Beleza? Dúvidas? Ou melhor? Então, acho que você foi tomar uma água ali. Não, você falou de outlier. Vai ter outlier, né? Você tem um problema do overfit, desculpa, eu confundi com overfit. Mas outlier é uma característica do dataset, né? Certo? Então... Mas é difícil identificar ele, porque teoricamente ele vai mudar dependendo de como você criar a árvore. Não, o outlier ele vai continuar sempre no mesmo lugar, né? Como ele vai mudar? Vamos supor que nesse dataset aqui você tem um outlier bem longe aqui. O problema da árvore é quando você tem registro na fronteira aqui. A dificuldade da árvore é quando você tem uma fronteira muito... Se você tiver a fronteira ótima, ela for muito complexa, a árvore vai ter uma certa dificuldade de aproximar esse negócio com particionamentos. Porque, veja bem, se você tem um dataset numérico, né? Dataset numérico, ele particionamento ou é vertical ou é horizontal, no subplano correspondente à variável, certo? Então, se tem uma superfície muito complexa, você vai querer aproximar a superfície complexa com pedaços horizontais e verticais, em todas as direções, né? O outlier aí não vai ter um problema muito... O que é difícil para a decisão é ruído, ou seja, mistura. São registros muito misturados. Que aí ele vai querer ir avançando de forma que ele vai querer fazer um particionamento ali que separe as duas classes. Mas nada impede, quer dizer, tudo que a gente falou antes continua valendo. Então, nada impede que você tenha feito um pré-processamento inicial no teu problema e tenha eliminado os outliers. Mas eu acho que talvez o outlier seja, no problema de classificação, pode ser que o outlier seja mais danoso para um algoritmo tipo mínimos quadrados do que para a decisão, por exemplo. A decisão ela é sensível a ruído. Ruído que eu quero dizer
ela é sensível a dados, a mistura de dados, né? Tipo aquele dado de diabetes, né? Pois é. Aí você vai ter uma tendência ali de fazer se você deixar, a árvore vai criar particionamentos ali até... Acho que eu tenho uma figura aqui que mostra essa questão do ruído. Essa aqui, já era a próxima. Então, tá vendo? Na medida que você aumenta o ruído, você vai colocando mais bagunça aqui no dataset, você vai tendo um particionamento cada vez mais bagunçado. Aqui no caso, com 0% de trocas, eu acredito que essas coisas que eles estão fazendo aqui a porcentagem de trocas de registro que ele usa. Aqui você obtém uma superfície de decisão mais ou menos suave, tá vendo? O que são esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10? São as interações, né? São os subparticionamentos, são as interações do algoritmo. Aí no final, a terceira linha é mais ruído. Com mais ruído. Só que esse binary outlier, eu teria que entrar aqui para lembrar exatamente o que é isso aqui, mas o que eu estou entendendo é que esse binary outlier é trocar de classe, né? Ele trocou o registro. Você vê que não tem outlier no conceito nosso de outlier de ser um cara longe, não tem outlier, né? O que tem, ele troca, tá vendo? Aqui, ó. Ele tem mais mistura, né? Então, na medida que você vai tendo mais mistura de coisa, ele vai sendo mais sensível. Diga. No caso que você tem um conjunto de dados, maioritariamente ele é tipo nominal, né? Todas essas características. Eventualmente aí complica muito, tipo uma eventual detecção de outliers. Aí você pularia de... Não, uma variável nominal não tem outlier. O que seria um outlier numa variável nominal? Se você repetir o registro, não sei. Pois é. Ele não é um outlier. Outlier é um cara longe. Mas se a entrada for nominal e a saída for quantitativa? Bom, aí já é um problema de regressão, não é um problema de classificação, né? O que acaba acontecendo nesse caso é que se a entrada é nominal e a saída é quantitativa, você vai fazer uma árvore de decisão e depois um modelo de regressão em cada folha. Esse é um algoritmo que chama-se M5, se não me engano. Você pode pegar a média dos registros em cada folha ou uma regressão linear em cada folha. Então é como se você tivesse uma... Mas aí você consegue... Como se tivesse para cada combinação de variáveis, um modelo diferente. Entendeu? Tipo isso. Mas como é que você faria a regressão com variáveis lineares? Isso que eu não entendi. Pois é. Teria que pegar a média, né? Você tem que ter pelo menos uma quantitativa para fazer a regressão. Tem razão. O que normalmente o pessoal faz é o seguinte: quando você tem um problema que é mix entre você tem variáveis nominais e numéricas, você separa o problema, você faz uma árvore de decisão com a variável nominal e depois um modelo com as variáveis numéricas para cada folha. Essa aqui é a que eu estava meio feliz. Você tem só variável nominal com registros numéricos na saída, aí você pega a média, não tem jeito. A média dos registros numéricos. Média dos registros numéricos em cada folha. Isso para resolver o problema de regressão. Se você tem um problema, como ele falou, né? Um problema em que as variáveis de entrada são todas nominais e a variável de saída é numérica. Certo? Se você fosse fazer isso pelo método de regressão regressão linear que a gente viu, como é que seria? Você ia binarizar todas as variáveis e ia fazer um modelo com as variáveis binarizadas. Nesse caso, você classifica como regressão, classificação, os dois? Não. Vamos lá. Regressão e classificação é o tipo de variável de saída, né? Certo? Regressão, a variável de saída é numérica e classificação, a variável de saída é nominal. Essa aqui é a ideia. Não, nada que ver com
a entrada. Então, esse problema que você falou é difícil, mas pode acontecer, né? Você tem um conjunto de variáveis de entrada, os teus atributos de entrada são todos nominais e a saída é numérica. O meu trabalho é exatamente isso. O teu trabalho? Então, uma maneira de fazer é essa. Uma maneira de fazer é pega uma árvore de decisão, aplica a árvore de decisão nas variáveis nominais e aí para cada folha tira a média. É uma maneira de fazer. Outra maneira de fazer é binarizar os registros e aplicar num método de regressão qualquer. Outra maneira de fazer é pegar a tua variável de saída, dividir ela em classes e tratar como se fosse um problema de classificação. Então, essa é a... Tem, bom, pelo menos 3 formas de solução ainda. Beleza? Dúvidas? Mais dúvidas? Bom, então, a decisão é um assunto bastante extenso. Se você procurar bibliografia, recomendo aquele livro do Thomas Mitchell, que é uma leitura recomendada para esse assunto. E bastante extenso esse assunto. Aí entra a história do ensemble, né, que foi comentado pelo colega aí. Tem alguns métodos, basicamente 2 métodos de ensemble, né? O mais conhecido é o que chama de bagging, né? Então, o algoritmo de bagging, bom, vamos lá, antes um pouco, o método de ensemble, ele é um meta-algoritmo, certo? Ele não é um algoritmo específico. Ele é uma maneira de você utilizar os algoritmos. Então, em princípio, você pode fazer ensemble de qualquer algoritmo. Pode fazer ensemble de árvore de decisão, aí você tem o random forest, que é o exemplo típico, mas você pode fazer ensemble de classificador bayesiano. Você pode fazer ensemble de regressão linear. Pode fazer ensemble de o que você quiser. Ensemble de redes neurais. Né? E a ideia básica é o seguinte, existe um teorema, né, um resultado que diz o seguinte: uma combinação de algoritmos ruins, de modelos ruins, é um algoritmo bom. Então, a ideia é que você junta a ideia da sabedoria da multidão, né? Não sei se está valendo muito essa sabedoria de multidão ultimamente, mas, enfim. A ideia é que várias pessoas pensando junto, o resultado é melhor. Isso meio que faz sentido, né? Se a gente tivesse que tomar uma decisão aqui em conjunto, talvez a decisão em conjunto de todo mundo seria uma decisão melhor do que uma decisão individual de cada um. Essa que é a ideia, né? Considerando que cada classificador individual seria um decisor, né? Então, como é que você faz? Você pega o teu dataset original, divide o dataset em subconjuntos, aplica um classificador em cada subconjunto desse e no final você combina. Combina, maneira mais simples de combinar por votação. Você pode combinar uma votação ponderada pela acurácia de cada classificador. Tem aí maneiras diferentes de você combinar. Basicamente por votação. Pega aí, tem 5 algoritmos, o que tem a maioria, aí então a classe da maioria. Esses datasets podem ter os mesmos elementos? Isso, pode ser, tanto faz, pode ser bootstrap ou pode ser partição, né? Não faz muita diferença não. No Random Forest é bootstrap, né? O Random Forest, que é o algoritmo mais famoso, ele vai fazer particionamentos. Na verdade, ele vai criar árvores aleatórias, né? E vai gerar um número bastante grande de árvores aleatórias, vai particionar também o conjunto de dados e vai combinar tudo no final. Então, qualquer classificador, qualquer algoritmo, você pode fazer ensemble para regressão também, né? Então, na verdade, ensemble é uma técnica, tipo uma meta-técnica. Então, tudo é que, na verdade, acaba sendo uma comparação um pouco injusta você comparar um ensemble com um modelo único, né?
Porque pô, o ensemble ele está considerando múltiplos modelos. Então, mas o pessoal compara direto, né, Random Forest com tipo, rede neural. E a ideia é sempre essa, né? Tipo, a ideia é que você pega, por exemplo, no caso do Random Forest, que pega modelos aleatórios, então uma combinação de modelos aleatórios acaba dando um modelo bom. Essa que é a ideia. Oi? Quando você constrói classificadores diferentes, são pratos diferentes. Então, no caso do Random Forest especificamente, o Random Forest é um algoritmo de ensemble, certo? E tem várias variantes também do Random Forest. A versão clássica, ele usa árvores aleatórias. Mas nada impede você de fazer uma divisão do dataset e gerar uma árvore de decisão por aquele algoritmo, sei lá, C4.5, por exemplo. Só no caso que você fixasse lá acima o primeiro discriminante igual para todas as árvores da floresta e setasse a mesma profundidade de cada árvore. É D aqui no discriminante, D é o dataset, tá? Isso. No caso, se você setasse tudo isso homogêneo para todos eles, necessariamente a votação seria unânime? Ou todo mundo chegaria necessariamente no Não, resultado? a ideia é que não, né? Então não só depende de qual que é o primeiro discriminante que você falou, primeiro feature para discriminar. Não depende só disso? Não entendi, não. Desculpa, realmente não entendi a pergunta. Tem mais... Só um detalhe, no Random Forest, eu não sei qual algoritmo você está na cabeça. Tem vários algoritmos que eles chamam de Random Forest, tá? Mas no algoritmo original, o algoritmo clássico de Random Forest, as árvores são aleatórias. A árvore, a escolha dos atributos é aleatória. O que você vai colocar na cabeça é aleatório. Esse é o Random Forest. São florestas aleatórias. Agora, nada te... E a profundidade é um parâmetro, você seta, né? Agora, nada te impede de fazer um ensemble observado, vamos dizer assim, né? Em que você faz uma divisão do dataset e treina diversas árvores. E aí você calcula a árvore por aquele algoritmo, por algum algoritmo de árvore de decisão. Isso também é um ensemble, de certa forma também é uma floresta, né? E também vai dar um resultado provavelmente melhor do que a árvore de decisão simples. Mas provavelmente vai rodar mais lento do que o Random Forest. Porque o Random Forest ele é muito simples, né? É um monte de algoritmo aleatório. Né? Tá certo? E ele é muito fundamental nessa ideia de que a combinação de vários modelos ruins é um modelo bom. Tá certo? E é muito difícil você achar essa profundidade ótima. Porque isso vai depender do problema, né? E quanto maior a profundidade, mais aleatório vai ser teu modelo, né? Se você não tiver um dataset muito grande. Entendeu? Tem uma heurística, tipo, de número de profundidade por features, assim? Não sei. Estou aqui vendo a literatura de Random Forest. Agora tem um queridinho maior, mais queridinho aí do pessoal que tem usado, que é o Gradient Boosting, né? Que é tipo uma ação, mas ele é otimizado com gradiente, mas é tipo boosting, não é tipo back. Que o boosting, na verdade, o boosting ele é o contrário. O boosting ele vai usar o mesmo algoritmo e vai ponderar os registros. Então, ele é, em princípio, não vou entrar aqui no detalhe, mas é mais legal de ver aqui. Então, como é que ele funciona? Na primeira interação, vamos supor que ele dá esse primeiro particionamento aqui. Então, beleza, esse aqui ele acertou, esse aqui ele acertou, esse aqui ele errou. Aí, na segunda interação, ele vai dar mais peso para esse cara aqui que ele errou. Entendeu? Então, ele é um algoritmo que, na verdade, ele vai, a partir dessas funções, e ele vai atualizar esses valores de peso
em função dos erros. Então, na segunda, ele vai fazer esse particionamento. Então, na verdade, como ele deu mais peso nesse cara, ele vai acabar fazendo esse particionamento de forma que ele acerte esses caras aqui que são mais importantes. E na outra interação, aí ele erra esses 3. Aí na outra interação ele vai errar, dar mais peso nesses caras aqui que ele errou. E no final de tudo, ele vai calcular a soma de todos os classificadores, a soma ponderada de todos os classificadores. Então ele vai gerar essa superfície de decisão aqui. Tá? Então, o Bagging é um cara que combina, né, vários classificadores um pouco diferentes no mesmo dataset. Né? E o Boosting, ele vai usar o mesmo classificador ponderando os registros. Então, a cada interação do Boosting, ele vai ponderar os registros que ele errou na interação anterior. Então, tipo, se você errou esses caras, então agora força para acertar. E aí, na combinação, ele vai ter uma combinação desses caras, acaba sendo um bom algoritmo. Mas ele como se fosse ele gerasse cópias daquele classificador, porque você está fazendo mudanças, né? Isso, quando você muda os pesos para ele priorizar outros registros que ele errou, ele está gerando um novo classificador. Isso, ele continua sendo um ensemble. Entendi, só que ele parte do classificador. Isso, ele continua sendo um ensemble. A variável de saída continua sendo uma combinação de classificadores. Continua sendo um ensemble. Só que, ao contrário do Bagging, o Bagging ele vai combinar classificadores que são diferentes. Sim. Sei lá. Olham partes diferentes ou não do data-frame. Construídos de maneira diferente. Foram construídos de maneira diferente, ou eles foram ajustados com subconjuntos de dados diferentes, enfim, são intrinsecamente classificadores que foram calculados diferentemente. Aqui não, aqui ele vai combinar classificadores que foram treinados com o mesmo dataset ponderado de forma diferente. Então, no final das contas, vão ser classificadores diferentes também, mas o que eu quero dizer é que... Você não está mudando o dataset, você está mudando o peso. Isso, estou mudando o peso. Você muda o dataset. De certa forma. Entendi. Entendeu? Bom, ensemble é um negócio que vai, né, também ficou muito conhecido a partir de ensemble, a partir do modelo do problema do Netflix, né, de 2009. Todo mundo já ouviu falar no prêmio Netflix? Não? Então, o prêmio Netflix, antes do Netflix ter essa empresa de streaming que é hoje, o Netflix antigamente ele era uma videolocadora. Vocês são novos, não? Então, como é que você fazia? Acho que nem funcionava aqui no Brasil, era só nos Estados Unidos. Você fazia uma lista, ele te mandava o CD na tua casa. Depois vinha e recolhia os CDs. Né? Fazia assim. Então, ele tinha uma importância muito grande de dele te entregar o CD que ele te mandava, sei lá, 10 CDs para tua casa e você depois devolvia. Então, tinha uma importância muito grande de ele te mandar o CD que você gostasse, né? Aí, eles fizeram um prêmio e ofereceram $1 milhão para o cara que conseguisse reduzir o algoritmo deles de recomendação de filmes em 10%. Então, é um problema de recomendação, ou seja, eu quero prever a nota que você vai dar para cada filme. Bom, isso aí na época foi o precursor do Kaggle. Hoje em dia você tem aí no Kaggle, quase toda semana você tem um prêmio diferente, né? Antigamente não tinha nada disso. E aí, várias empresas, grandes laboratórios de empresas grandes entraram, Yahoo, um monte de empresa. Os caras começaram e diminuir 10%. Dizer, o cara está oferecendo $1 milhão, não era um negócio trivial, né? E, não conseguiram. E o que eles começaram a fazer, então, no primeiro ano, não me lembro lá o número, mas entrou um número muito grande de concorrentes no prêmio.
E aí o que acabou acontecendo é que no segundo ano, a partir do segundo ano, os grupos começaram a se fundir, né? Os caras tinham uma abordagem, outro cara tinha uma outra abordagem, então vamos combinar essas duas abordagens. E a maioria dos grupos começaram a fazer ensembles. Aí eles faziam ensembles de vários algoritmos, então combinavam o resultado de vários algoritmos, depois faziam ensembles dos ensembles, né, de resultados combinando a combinação de combinações. E, bom, no final das contas lá teve um cara que ganhou, mas os algoritmos que chegavam a reduzir o dataset, o valor de predição lá em 10%, eles eram tão complexos que não foram utilizados pelo Netflix, né? Então aqui está o negócio, o cara tinha um negócio que processava. Só para você ter uma ideia, o prêmio Netflix, se não me engano, era um número, assim, tinha essas coisas de 100 mil usuários, 400 mil filmes, não, como é que é? 1000 filmes e 100 mil usuários, um negócio assim. E os modelos eram coisas de 6 milhões de parâmetros, 10 milhões de parâmetros. Hoje em dia é fichinha, né? Esses modelos que o pessoal treina hoje em dia tem 60 milhões de parâmetros fácil. Que são os modelos que a gente vai ver no próximo curso. Bom, então aqui a comparação entre o modelo de árvore de decisão, o modelo de floresta aleatória, que é o Bagging, né? E o AdaBoost, que é o mais conhecido de algoritmo de boosting. E hoje tem esse Gradient Boosting, que na verdade, ele faz uma otimização do boosting com um método gradiente. Bem interessante. Bom, então, o material tem essa parte de redação, mas eu acho que hoje eu vou ficar por aqui para a gente fazer esse tour aí nos trabalhos. Essa parte de regras de associação, só passando rápido, basicamente é aquela ideia de itens frequentes, né, em que você vai gerar também regras, mas dessa forma não supervisionada, e o que você vai ver aí é associações frequentes entre itens. Então é um tipo de problema não supervisionado. Talvez seja mais interessante a gente tratá-lo na próxima aula, que a gente vai falar de agrupamento que também é não supervisionado. Beleza? Bom, então por hoje a gente fica por aqui.